Para a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33. Vamos lá? Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. Eu quero ler com você, ou eu quero convidar você a acompanhar a leitura a partir do versículo de número 17. Jeremias capítulo 33, a partir do verso de número 17. Amém? Não sei se você está anotando a sua Bíblia, a minha está ficando gordinha, ó, né? Esse pedaço aqui é o pedaço que a gente já leu, né? E aí ainda tem mais umas partes aqui que a gente leu para frente, né? Que são alguns trechos dos profetas, e dá para ver uma parte aqui ainda bem novinha, que é o Novo Testamento. Ainda não tá bagunçado do jeito que tá, não, mas esse pedaço aqui tá todo anotado já, né? Todo riscado. Então as páginas já ficaram gordinhas, olha que legal que tá. Amém. Jeremias 33, queridos, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares, faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia da minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, também desprezam o meu povo, a seus olhos, que a seus olhos já não é meu povo. Somente este trecho aqui. Queridos e queridas, eu tenho mencionado para vocês, eu tenho repetido algumas vezes a informação de que ou compartilhado, né, algumas vezes a informação de que durante esse período, esse momento de consagração, e em específico nessa leitura da palavra que nós estamos tendo, Deus ele está falando comigo bastante sobre o tema igreja, né? Deus ele está trabalhando bastante no meu coração sobre a realidade da igreja. É interessante que em alguns determinados momentos Deus trabalha visões distintas, né? Visões diferentes a partir da mesma palavra. O ano passado, quando a gente teve a leitura da Bíblia em 120 dias, Deus falou muito comigo. Se você pegar o teor das lives do ano passado, você vai perceber isso. Deus falou muito comigo acerca de discipulado, né? No ano retrasado, Deus falou muito comigo acerca de santidade, né? Então, pegando assim o teor daquilo que Deus tem trabalhado, eu entendo que há uma nuvem, né, da parte do Senhor. Quando eu falo uma nuvem, eu estou falando de uma direção, né, uma nuvem da parte do Senhor direcionando os meus olhos, como pode estar acontecendo com os teus olhos também, para alguma determinada coisa que o Senhor quer firmar, algum determinado princípio, ou alguma determinada cadeia de informações que Deus quer trabalhar contigo. Em referência a mim, Deus está trabalhando muito fortemente
a visão de igreja, né? É, quem é da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente sabe que eu trabalho bastante a temática da igreja, trabalho muito com a própria igreja, a temática da igreja, né? Para que serve a igreja, para que serve o que a igreja faz, né? Frequentemente eu defino culto, frequentemente eu defino congregar, frequentemente eu defino atividades que a igreja faz, ambiente de ensino, ambiente de oração, ambiente evangelístico, a perspectiva do discipulado, enfim, né? E desta vez Deus está trabalhando muito essa questão da igreja naquilo que diz respeito a fundamentos, a essência, né? E esse texto aqui é um texto que vai falar algumas realidades em referência à igreja que eu gostaria de compartilhar com você. Ou eu não digo textualmente, né, mas dentro do âmbito profético, há algo sendo trabalhado pelo Senhor aqui, né? Na profecia, livros de teor profético, né, livros de estética literária profética, a gente precisa entender a ferramenta, a chave de interpretação destes livros, né? Um livro profético, ele não diz respeito necessariamente a apenas a mensagem pontual para a qual a profecia apontava, né? E não à toa a leitura, né, que eu faria, ou o texto que eu quero destacar, o trecho que eu quero destacar, vai do verso 17 ao 23, mas não à toa eu li o verso 24. Por quê? Porque o verso 24, ele dá para nós o endereço textual e contextual da profecia que nós acabamos de ler, né? A profecia que nós acabamos de ler fala: não atentas para o que diz este povo, lá no verso 24. As duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou, assim desprezam ao meu povo, que a seus olhos já não é meu povo. Então, as duas famílias que Deus, que o Senhor elegeu, conforme a palavra pressupõe para nós, são os dois reinos, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, né? Os dois reinos da nação de Israel, um deles chamado Israel mesmo, e o outro reino, o reino do sul, Judá. Então estas são as duas famílias, a família ou as famílias eleitas do Senhor, conforme a palavra pressupõe. Então, pontualmente, textualmente, contextualmente, a profecia de Jeremias estava apontando para esses dois povos, tá? Que na verdade antes eram um povo só e que num determinado momento tiveram uma divisão, né? E constituíram-se em dois reinos. Agora o reino do norte já caiu por conta de desobediência ao Senhor, e em Jeremias capítulo 33, o que está acontecendo é a queda do Reino do Sul, que vai consolidar-se de uma vez por todas ali no capítulo de número 39, né? De uma vez por todas, lá no 39:1, a gente lê: foi tomada Jerusalém. Pronto, queda do Reino do Sul. Aí nós estamos já na completa dissolução do povo, para que 70 anos depois esse povo volte a uma condição de ser reunido novamente como um povo, né? Conforme profecias que o próprio Jeremias vai fazer depois, que nós já lemos. A gente leu até Jeremias 45, então a gente já leu profecias de restauração, de reestruturação desse povo em algum determinado momento por parte do Senhor, e isso, conforme a própria profecia pressupõe, 70 anos mais tarde. Então, pontualmente, né, e num primeiro endereço, esta profecia diz respeito a esta realidade, né? A uma realidade que já começava e que consolidaria-se, no mínimo, nos próximos 70 anos. E eu digo no mínimo porque aí ainda tem todo o período de reconstrução, todo o período de restabelecimento de Jerusalém, todo o período de reorganização do povo, não como uma nação soberana agora, mas de uma reorganização do povo como uma nova configuração de nação, não mais configurada em tribos, né? As tribos acabaram
também se dissolvendo, também se misturando entre si. Quem sabe uma ou duas tribos mantiveram-se ilesas no que diz respeito a relacionamentos com outros povos e com outras tribos, e esse ilesas ainda é um tanto quanto relativo, porque nem tão ilesas quanto poderiam estar. Bom, esta é uma forma da gente ler a profecia apontando para o fato primário para o qual ela é destinada. No entanto, a profecia ela tem um perfil renovável, né? Ou seja, a profecia que Jeremias fez e que cumpriu-se lá no século VI, no século V antes de Cristo, é uma profecia que ainda tem um teor vivo e que aponta para algo além daquilo que aconteceu no século VI, no século V antes de Cristo. Por exemplo, quando a palavra diz, lá no verso de número 17, assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi um homem que se assente no trono da casa de Israel. A palavra está trazendo para esta profecia uma outra chave de interpretação. Por quê? Porque o trono da casa de Israel agora acabava. Tá? Agora este trono acabava. Em Zedequias, o último rei que foi colocado já por Nabucodonosor, o último rei de Judá, né, que era dos herdeiros de Davi. Zedequias, que foi o último rei colocado por Nabucodonosor, já rei da Babilônia, né, ali como governador, como um vice-rei, como um ajudante do rei, uma vez que Judá já estava se tornando uma colônia da Babilônia. Zedequias, ele é o último ali, né, desta linha de reis sobre o trono de Judá. Mas há uma profecia aqui dizendo, não vai faltar trono para descendentes de Davi. Do que a palavra está falando aqui? Definitivamente, quando essa palavra é lançada, quando o último rei está sentado no trono de Judá, definitivamente essa palavra já não aponta para aquele trono, mas ela aponta para um trono eterno. Então isso abre uma outra forma de interpretação desta profecia, que é a profecia escatológica, ou seja, a profecia que aponta para as coisas do fim. E nós sabemos, pela árvore genealógica, pela genealogia que a gente encontra em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo 3, também repetida, nós vamos verificar que Cristo Jesus, ele é linkado a Davi. Ele faz parte da dinastia de Davi, ele faz parte desta árvore de Davi. Agora, a gente sabe também que Jesus não assentou-se no trono do palácio em Jerusalém. Quando Jesus andou sobre a terra, já era o quarto império após a Babilônia. Depois da Babilônia passou a Pérsia, depois da Pérsia passou a Síria, depois da Síria passou o Egito. Esquece a Síria, gente. A Síria foi antes. Depois da Babilônia foi a Pérsia, depois da Pérsia foi o Egito, depois do Egito foram os Macabeus e, por último, foram os romanos. Né? Então, quando Jesus vem andando sobre a terra, quando Jesus nasce, há 44 anos, os romanos já eram imperadores do Oriente. O reino já era romano, né? Então, Jesus não sentou no trono em Israel durante o período que ele esteve na terra. Na verdade, o próprio Senhor disse que o reino dele não é desta terra. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou isso. Ora, se o reino de Jesus não é dessa terra, por que a palavra profética diz que não faltaria para Israel alguém assentado no trono, sendo este alguém da dinastia de Davi? E por que Mateus e Lucas fazem tanta questão de fazer esta ligação de Jesus com Davi? Bom, só tem uma outra explicação. O Israel profetizado por Jeremias aqui não diz respeito a uma nação física, diz respeito a uma nação espiritual. Diz respeito àqueles que andariam debaixo da condição de reino de Deus, uma vez que Jesus, o Filho de Deus, mas também chamado Filho de Davi, já é, para estes, o povo de Deus,
considerado o rei. Ele já é, para estes, o povo de Deus, entronizado, ou seja, assentado no trono. Uma vez que o meu Senhor está assentado no trono, ele já é rei, não de um reino desta terra. Como ele mesmo disse, o meu reino não é desta terra, mas o meu reino é do céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina nós a clamarmos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então Jesus deixa claro que o reino dele, ele deve ser reproduzido na terra, mas a sede deste reino não é na terra. A sede, o trono deste reino está no céu. E nós, como cidadãos celestiais, estamos submissos, subordinados a este trono que não é desta terra, a este trono que é um trono celestial. Então, esta profecia de Jeremias, embora ela aponte para algo muito próximo ao tempo de Jeremias, ela aponta também, e quem sabe com maior riqueza de detalhes e com maior riqueza de convicções para algo posterior, para algo futuro, para algo escatológico. Amém? Então, tendo em vista isso, olha o verso seguinte, eu li o 17, olha o verso seguinte, o verso 18, ele diz assim: nem sacerdotes levitas faltará, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e se faça sacrifício todos os dias. Vamos para uma, seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos pensar no que a palavra quer dizer aqui. A nação de Israel estava sendo dissolvida. Os levitas, ou seja, os da tribo de Levi, já não tinham mais endereço. Eles já não tinham mais espaço no território de Judá. Essa tribo foi uma das tribos que permaneceram, né, que subsistiram à divisão do reino, em Reino do Norte e Reino do Sul, porque os da tribo de Levi, eles funcionavam no templo, e o templo é Reino do Sul, o templo é Jerusalém, o templo fica dentro do território de Judá. Então, o ministério sacerdotal e o ministério levítico, legítimos, eles estavam no Sul. No entanto, agora o Sul está sendo dissolvido. E o que a palavra está prometendo aqui? Que dos sacerdotes levitas não faltaria gente para todos os dias sacrificar ao Senhor. Para entender isso daqui, dentro de um contexto de dissolução, né, dissolvência, está sendo dissolvido o reino do sul agora, para entender isso daqui, só agarrando a mesma lógica do versículo 17, só agarrando a mesma lógica do versículo anterior. E a lógica do versículo anterior é aquela: a palavra que diz respeito a um rei da dinastia de Davi não dizia respeito mais aos reis que se assentariam no trono de Israel, mas diz respeito a um Israel espiritual, portanto, a um rei espiritual e a um reino cuja sede não está na terra, mas está no céu. Só agarrando essa mesma lógica para a gente entender o verso 18. Porque o verso 18 ele fala que os levitas sacerdotes não faltariam. Mas agora não tem mais tribo de Levi. Agora não tem mais templo. O templo vai ser destruído alguns anos depois. Já não tem mais templo para funcionamento do sacerdócio. E agora, do que a palavra está falando? A palavra está falando de algo que lá no Novo Testamento é reafirmado e revelado para mim e para você através do apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, quando ele diz: vós sois, falando para o povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o sacerdócio real de Deus. Nós, Igreja do Senhor, somos os sacerdotes desta promessa do verso 18. Quando a palavra diz que não faltaria gente para todos os dias, oferecer holocaustos e queimar ofertas diante do Senhor.
todos os dias. A vida do cristão funciona todos os dias. A fé do cristão funciona todos os dias. O culto do cristão é todos os dias. E aqui eu não estou colocando culto dentro de uma perspectiva institucional, do culto da igreja, não. Estou falando da nossa vida, querido, ser uma celebração ao Senhor. Em Efésios, capítulo 1, versículo 12, a palavra diz que nós devemos ser para o louvor da glória de Deus. Nós devemos ser para o louvor da glória de Deus, ou seja, a nossa vida deve manifestar glórias ao Senhor, a nossa vida deve ser uma oferta, deve ser um culto constante, um culto frequente, um culto ininterrupto ao Senhor. A nossa vida deve manifestar isso. Então, o tempo todo, conforme diz esta palavra, eu estou oferecendo holocausto. O tempo todo, eu estou queimando oferta de manjares. Eu estou fazendo sacrifícios. É o que o texto está pressupondo. Ou seja, o tempo inteiro, eu estou oferecendo o meu tempo ao Senhor. Eu estou oferecendo a minha vida ao Senhor. A palavra fala que o sacrifício devemos ser nós. Nós devemos ser um culto agradável ao Senhor. Nós devemos ser uma oferta agradável ao Senhor. O tempo inteiro eu estou à disposição dele. O tempo inteiro eu estou à disposição da sua voz. O tempo inteiro eu sou a sua mão nesta terra. Eu sou a sua boca nesta terra. Eu sou a sua voz nesta terra. O ministério que o Senhor tem nesta terra hoje é exercido pela igreja, mas a igreja é formada de discípulos e discípulas conscientes de quem são e de qual é a sua autoridade no Senhor. Então, por isso, a palavra fala que não faltariam aqueles da tribo de Levi. Quem eram os levitas na constituição do serviço da casa do Senhor? Os levitas músicos vieram depois com Davi, mas os levitas eram aqueles que serviam em tudo na casa do Senhor. Desde a faxina do altar do sacrifício, para tirar sangue do altar, para tirar resto de bicho morto do altar, até a porta, até o recolher das ofertas, até o reproduzir a lei que saía da boca dos sacerdotes, né, o servir de reprodução daquilo que saía da boca de quem tinha acesso ao livro. Os levitas replicavam. Hoje o nosso propósito basicamente é esse, querido. A gente recebe a palavra do Senhor, a gente replica a palavra. A gente está vinculado a uma realidade de igreja, nós estamos vinculados a sacerdotes, glórias a Deus. A gente replica aquilo que a gente aprende, a gente multiplica aquilo que a gente recebe, não à toa. O apóstolo Paulo, ele diz, eu recebi do Senhor e eu também ensinei. Então é uma dinâmica de ministério levítico acontecendo. Nós servimos, por isso há um ministério de teor levítico. A gente não é da tribo de Levi, né? Bom, pelo menos eu nunca puxei a minha árvore até lá no fim para saber de onde que eu vim, né? Mas a gente pode não ser da tribo de Levi, né? A gente pode não ter uma dinastia diretamente ligada. No entanto, há um ministério de teor sacerdotal levítico na vida de cada um de nós que somos igreja, uma vez que todo cristão obrigatoriamente é um servo. O ministério de teor levítico é um ministério servo. Todo cristão é chamado ao serviço. Por fim, lá no verso de número 22, a palavra diz assim: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A gente já entendeu que Davi, aqui, na verdade, está apontando para Cristo, está falando de um reino que não diz respeito ao reino desta terra. E a gente já entendeu também que o ministério levítico não está falando dos da tribo de Levi. A palavra está falando dos servos. Então a palavra está falando que a descendência de Cristo seria incontável, assim como a descendência dos levitas que ministram diante do Senhor, ou seja, dos cristãos, daqueles que ministram em nome de Jesus, também seria incontável. Aqui a palavra está falando do teor multiplicador que a igreja precisa ter.
Querido, querida, a igreja sonhar com multiplicação não é fora de ordem. Às vezes, o sonhar com multiplicação está fora de ordem por conta da causa. A multiplicação não é a causa final. A multiplicação é o resultado de uma igreja que quer salvar vidas e trabalha para isso. A multiplicação é o resultado de uma igreja missionária que coloca sua cara para fora do templo e quer trabalhar isso para que vidas sejam tocadas e salvas. Aí sim, nós estamos falando de uma multiplicação legítima e sadia, de uma perspectiva de igreja sonhada pelo Senhor. Não a multiplicação pelo propósito equivocado de ser a maior igreja da cidade, de ser a maior igreja, de simplesmente crescer para atrair mais gente, né, de crescer para ter mais movimento, de crescer para ter mais recursos, de crescer para ter mais coisas, de crescer só para crescer. Mas o crescimento da igreja, ele precisa pressupor uma paixão missionária, uma paixão por vidas, uma paixão por almas, que desde a liderança alcança a vida de cada ministro com o ministério de teor levítico, que somos todos nós, que alcança a vida de cada um, tornando cada um consciente da sua fatia, da sua parcela de responsabilidade na obra missionária desta igreja. E por consequência, não motivo, mas consequência, a igreja cresce. Esse é o teor multiplicador da igreja, que é firmada no trono de Davi, que é o trono de Cristo, que é firmada no ministério de teor levítico, que é o ministério sacerdotal ou o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu não sei você, queridos, mas nesse texto aqui, Jeremias 33, do 17 até o 23, eu enxergo, até o 22, na verdade, eu enxergo uma linda imagem de igreja. Eu enxergo uma ótima representação daquilo que o Senhor espera que eu entenda, que você entenda, nós como discípulos e discípulas de Cristo, nós como servos do Senhor e detentores de um ministério que precisa ter um teor levítico vinculado ao trono de Davi, que é o trono que hoje é espiritual e reservado ao nosso Senhor Jesus. Amém? Guarda esta palavra, seja a palavra revelada para a tua vida e palavra que venha te mover na direção desta igreja crescente, não pela causa do crescer, mas pela causa do evangelho que leva a igreja a crescer. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.